Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Eu vou estar com vocês durante 4 ocasiões, 4 sábados, esse é o primeiro, tratando desses temas referentes à história de nossa igreja e à interpretação profética do Adventismo do sétimo dia. Nesta manhã, nós iremos falar um pouco sobre as raízes, as origens históricas do movimento adventista e a doutrina do segundo advento. Qual foi a base escriturística, a base bíblica para o começo de nossa história? O movimento adventista do sétimo dia, embora formalmente tenha se organizado como uma denominação religiosa no ano de 1863, tem suas raízes em um movimento religioso de reavivamento anterior a esta data, que remonta à década de 30 e 40 no século XIX, especificamente nos Estados Unidos da América. Um movimento conhecido como movimento millerita, por causa do principal líder, Guilherme Miller. Miller, antes de se tornar um cristão, adotara o deísmo como uma cosmovisão, como uma perspectiva do mundo, da realidade como um todo. O deísmo é a concepção filosófica de que existe um Deus criador do universo que não interfere no mundo que criou. Uma espécie de Deus relojoeiro que deu a corda no relógio, no mecanismo, lá no começo, ou seja, que serve apenas como uma explicação para a origem do mundo, mas que desde então abandonou o mundo e as criaturas que fez. O Deus deísta serve apenas como uma chave explicativa no campo filosófico para a criação, para a origem do mundo. Mas o Deus do deísmo não está realmente ou especialmente preocupado com suas criaturas. Para o deísta, Deus não interfere no mundo que criou, tudo é regido pelo seu próprio mecanismo interno, tudo é governado pelas leis da natureza, de modo que nem mesmo Deus pode interferir. Para o deísta, não existem milagres, para o deísta, não existe uma atuação do sobrenatural dentro da história humana. Miller começou pelo deísmo, adotou o racionalismo deísta e por volta de 1810 abandonou o deísmo e aceitou o cristianismo bíblico, convertendo-se em uma igreja batista nos Estados Unidos. Depois se tornou um pregador famoso na época. E ele começou a se dedicar ao estudo das profecias, especificamente as profecias dos livros de Daniel e do Apocalipse. Até que um texto lhe chamou a atenção. Todo o centro de sua atenção estava nesse texto, que eu quero que vocês vejam comigo agora, Daniel, capítulo 8, versículo 14. Que diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Era muito comum naquela época acreditar que o santuário a ser purificado ao término deste período profético se referia ao nosso planeta, a Terra, o palco da rebelião, e que ele seria purificado com o fogo da segunda vinda. Cristo viria ao término deste período profético para purificar esta terra, para purificar este santuário e transformá-lo na morada eterna dos salvos. Miller então começou um longo empreendimento que levou anos para tentar calcular, para tentar compreender quando terminaria este período profético. Quando findariam as 2.300 tardes e manhãs, para que o Senhor pudesse voltar a este mundo para purificar este santuário.
Depois de muito estudo, Miller chegou à conclusão de que as 2.300 tardes e manhãs é a mesma coisa que 2.300 dias. E ele também compreendeu que cada dia, dentro da profecia simbólica, representava um ano do calendário histórico, um ano do calendário real. De modo que o período equivaleria a 2.300 anos. Depois de 2.300 anos, o Senhor voltaria, na perspectiva de Miller e seus companheiros, para purificar esta terra no fogo da segunda vinda. Faltava agora um ponto de partida para o começo da contagem. Por meio de uma análise mais aprofundada do capítulo 9 de Daniel, a famosa profecia das 70 semanas, Miller chegou à conclusão de que se nós começarmos o cômputo profético com o período dos persas, com o decreto de um imperador persa, o rei Artaxerxes I Longímano, em 457 a.C., e avançássemos 2.300 anos, chegaríamos exatamente em 1843, perspectiva de Miller. Então Miller sentiu-se chocado com essa descoberta e se sentiu no dever, na obrigação moral de dar essa alerta ao mundo. Jesus voltaria por volta de 1843. Aquele pregador batista norte-americano começou a reunir um grupo de seguidores que encheram praticamente o mundo com a mensagem de que Jesus voltaria a este mundo uma segunda vez, por volta de 1843. Ao contrário das acusações que são feitas ao movimento millerita pelo mundo evangélico, de que Miller e seus companheiros se concentravam na marcação de datas para a segunda vinda, este não era o ponto central na mensagem de Miller. O ponto central da mensagem de Miller é de que o Senhor voltaria em breve, de que a vinda de Cristo estava às portas, de que a segunda vinda seria algo iminente, o maior acontecimento da história. Miller não enfatizava tanto a data ou o ano de 1843 como o ano da segunda vinda. O que ele dizia é que ele particularmente acreditava, pelos estudos proféticos, que Jesus voltaria por volta de 1843. À medida que o ano do fim foi se aproximando, Miller e seus companheiros tentaram encontrar uma data mais específica. E com base no cômputo judaico, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria em algum momento dentro do ano judaico, que começaria em 21 de março de 1843 e terminaria em 21 de março de 1844. Entre março de 43 e março de 44, Jesus viria. Miller não estava preocupado na fixação de uma data específica, até mesmo porque ele lia o texto de Mateus, de que ninguém sabe o dia e a hora daquele acontecimento, de modo muito literal. Então ele não queria marcar um dia nem a hora. O que ele acreditava é que, conforme as profecias, poderia se determinar aproximadamente o ano, ou a época em que o Senhor se manifestaria nas nuvens, a época em que o Senhor apareceria no céu. Ele acreditava que seria em alguma ocasião dentro do ano judaico, que vai de março de 43 até março de 44. Isso ficou conhecido por alguns como o movimento da primavera, porque eles acreditavam que Jesus viria, muito provavelmente, para o final deste ano. E à medida que o tempo foi avançando, eles começaram a centrar a esperança, a expectativa de que Jesus voltaria em 21 de março de 1844, o término do ano judaico. Jesus voltaria em 21 de março de 1844, na primavera do hemisfério norte. Por isso ficou conhecido como o movimento da primavera. Quem eram os milleritas? Eles eram conhecidos como os adventistas. Mas aqui é necessário fazer uma distinção. Os adventistas, milleritas, não é o mesmo grupo que os adventistas do sétimo dia, como algumas pessoas confundem. A rigor, nós temos aqui uma distinção.
Quem eram os mileritas? Quem eram os adventistas? Seguidores de Miller e de seus ensinamentos. Eram todos aqueles que acreditavam no segundo advento. Eram aqueles que acreditavam que o Senhor voltaria em breve. Esses eram os adventistas, os que aguardavam o segundo advento para o quanto antes. E eles eram chamados de mileritas porque seguiam os ensinos de Miller, de que Jesus viria por volta daquela época. Mas qual era a composição religiosa específica desse grupo? A que denominações pertenciam essas pessoas? Eles eram membros da Igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, Congregacional, Metodista, Conexão Cristã e alguns católicos romanos. Como assim? Era um grupo misto? Era. O movimento adventista, que foi encabeçado por Miller, era um movimento misto, porque ele não era um movimento que enfatizava diferenças doutrinárias. Para que as pessoas pudessem ingressar no movimento dos adventistas naquela época, só precisavam aceitar uma doutrina, a doutrina de que o Senhor voltaria em breve, de que a vinda de Cristo estava às portas. Por isso que o movimento ficou conhecido como um movimento de uma doutrina só. Ninguém precisava abandonar suas raízes denominacionais, sua história ou bagagem cultural e religiosa. Ninguém precisava se desconectar de suas denominações religiosas, das quais eram membros, para pertencer ao movimento adventista. O movimento adventista era um movimento interdenominacional, interconfessional, que envolvia pessoas de múltiplas denominações religiosas, tanto católicas quanto romanas. Tanto católicas quanto protestantes. Católicas, romanas e protestantes. Ou seja, para que você pudesse participar do movimento adventista, você só precisava compartilhar da fé e da esperança de que o Senhor voltaria em breve, de que a volta de Cristo era iminente. Alguns acreditavam, como Miller, que Jesus viria na primavera de 1844. Um grande número. Mas nem todos concordavam com a fixação de uma data específica para o retorno do Senhor. E o próprio Miller, em diversas ocasiões, em suas cartas e nos periódicos milleritas da época, deixava claro que ele poderia estar errado com relação ao cálculo, com relação ao cômputo profético e à data. Então não havia uma fixação, não havia uma ênfase em torno da data em si, 21 de março de 1844. Era uma data que se esperava, mas havia aí uma certa relativização com relação à data. Não é à toa que quando passou a data e nada aconteceu, o Senhor não veio como se esperava, não ocorreu um grande desapontamento em março de 1844. O que nós chamamos em nossa história denominacional de o grande desapontamento tem a ver com o movimento do sétimo mês, tem a ver com o que ocorreu em outubro de 1844, do qual falaremos daqui a pouco. Mas, quando chegou a data de 21 de março de 1844, ou seja, o término do ano judaico, que era considerado por eles como o ano do fim, e Cristo não voltou, alguns ficaram tanto quanto desanimados, mas o movimento millerita prosseguiu. Não foi um embate tão forte a ponto de fragmentar o grupo dos milleritas. Pelo contrário, o grupo continuou ainda crescendo. Josué Raimes, que foi o principal assistente de Miller, acreditava que poderia haver aí um período de tardança se nós levássemos em consideração que o ano judaico não começou com a lua nova de março, mas com a lua nova seguinte em abril, de modo que eles deveriam esperar, passado 21 de março, até 8, 9 de abril, para a chegada do Senhor. Só que essa data também veio e nada aconteceu. Qual a explicação, qual a justificativa que seria dada para os milleritas acerca deste episódio? 21 de março de 1844 passou, nada aconteceu. O que estava acontecendo? Havia algum erro no cálculo? Havia algum erro com relação à interpretação profética? E nessa época os milleritas se basearam em 3 passagens bíblicas que, embora estejam correlacionadas a outros contextos, eles aplicaram a sua experiência histórica e serviu como conforto para o movimento após
passar a data da primavera. Que passagens foram essas? Primeiro, a passagem de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, verso 5, é dito que houve um período de tardança, ou seja, naquele dia em que se esperava a chegada do noivo, o que foi que aconteceu? Houve um período de tardança, o noivo demorou a chegar e as virgens adormeceram. Todas elas adormeceram. Até que à meia-noite ouviu-se o grito: o noivo chegou. Então eles pensavam, é necessário que haja um período de tardança. A data pode estar correta, o Senhor pode aparecer a qualquer momento, nós estamos aqui adormecidos, mas a qualquer momento haverá o clamor da meia-noite, ou seja, o noivo chegou. Outra experiência bíblica em que eles se baseavam era o caso de Noé na arca. Quando Deus ordenou que Noé e os seus familiares entrassem na arca, eles ficaram na arca por 7 dias e nenhuma gota de chuva caiu lá fora durante esse período. Foi um período de prova, um período de tardança que tinha o objetivo de testar a fé dos fiéis. Então Mila e seus companheiros achavam que a data poderia estar correta e que eles estavam agora dentro desse período de tardança que tinha o objetivo de provar-lhes a fé, mas o Senhor poderia aparecer em qualquer momento. E 2 passagens bíblicas muito importantes que foram utilizadas para o consolo dos mileritas nessa época é o texto de Abacuque, capítulo 2, e Hebreus, capítulo 10. Eu quero que vocês vejam comigo essas passagens, porque elas são realmente muito interessantes. Abacuque, capítulo 2. A partir do verso 1. Coloquem-se agora na experiência deles. Eles amavam o Senhor de todo o coração e queriam ver Jesus voltar a qualquer custo. O tempo esperado havia passado. E agora eles se deparam com esse texto. Abacuque 2, a partir do verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. A queixa é, por que o Senhor não veio ainda? Verso 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, o quê? Esperam, porque certamente virá, não tardará. Isso alimentou as esperanças daqueles homens. Vejam agora Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35. Era como se Deus estivesse dizendo para eles, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isso ficou conhecido na história do movimento adventista como o período da tardança, em que eles esperavam que o Senhor poderia aparecer no céu a qualquer momento, né, e que sua fé estava sendo testada. Era necessário perseverar um pouco mais. Mas algo aconteceu dentro do movimento milerita que revolucionou a mensagem do advento por volta de julho e agosto daquele ano. Lembre-se, passou a data de março, passou a data de abril, mas agora quando chega julho e agosto, algo novo acontece. Algo veio para sacudir as fileiras do milerismo. A pregação de um homem chamado Samuel Snow. Samuel Snow fez um estudo da tipologia bíblica, do antigo santuário israelita, do antigo culto hebreu e das festas judaicas. E ele chegou à conclusão de que as festas da primavera do calendário litúrgico hebreu se cumpriram com a primeira vinda de Cristo. A Páscoa,
a festa dos pães asmos, a festa das primícias e Pentecostes. Mas as festas do outono, do final do ano litúrgico, não havia se cumprido. E que se cumpriria próximo à segunda vinda de Cristo. Portanto, Jesus deveria vir como um cumprimento das festas do outono. Portanto, Jesus viria no outono e não na primavera. Isso ficou conhecido como o movimento do outono ou o movimento do sétimo mês. Por que o movimento do sétimo mês? Porque Samuel Snow acreditava que Jesus viria no sétimo mês do calendário judaico, porque era neste mês que se comemorava a maior de todas as festas para o encerramento do ano litúrgico. Que festa era esta? O dia da expiação, no dia 10 do sétimo mês. Colocando isso do calendário judaico para o nosso, com base no calendário caraíta, ou melhor, os pressupostos do calendário caraíta, judeu, seria no dia 22, 23, do pôr do sol de 22 ao pôr do sol de 23 de outubro de 1844. Isso reanimou o movimento milerita, ou seja, nós havíamos errado quanto à data, não seria 21 de março de 1844. Jesus virá no dia 10 do sétimo mês do calendário judaico, que para nós equivale a 22 de outubro de 1844. Aí sim a data foi fixada com rigor. E talvez esse tenha sido o grande problema do movimento milerita. Quando foi fixada a primeira data, pouca ênfase se colocava sobre a data em si. O mais importante para eles era o evento da segunda vinda. Agora, por influência de Samuel Snow, George Storr e outros mileritas, a expectativa ficou muito centrada na data de 22 de outubro de 1844. O texto de Daniel dizia que, depois que terminassem as 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E qual o dia que o santuário era purificado no culto israelita? No dia da expiação. Isso era o dia da purificação do santuário. Então, Jesus viria dia 10 do sétimo mês, não há dúvida quanto a isso. Ele virá em 22 de outubro de 1844. Miller e os líderes mais antigos, os mais tradicionais do movimento, não concordaram com essa data. Na realidade, Miller só aceitou a data de 22 de outubro no início de outubro, já naquele mesmo mês. Então, é uma falha quando se afirma lá fora que Miller marcou a data de 22 de outubro de 1844 para a volta de Cristo. Miller não estava tão preocupado com datas. Na realidade, ele acreditava que Jesus viria por volta de 1843 e, no mais tardar, 21 de março de 1844. Quem estava realmente preocupado com a data, Samuel Snow, por causa do estudo de sua tipologia do Antigo Testamento, das festas do Antigo Testamento. Ele acreditava que Jesus viria para cumprir o dia da expiação. Jesus viria, sem dúvida, em 22 de outubro de 1844. E o que foi que aconteceu nessa data? Cristo não veio. Isso foi chamado o grande desapontamento. Para o primeiro desapontamento, ainda havia elementos que amorteceram o impacto, estava fixado na data em si. Mas nesse segundo ponto, as pessoas estavam realmente fixadas na data. A maior parte dos mileritas, não todos, mas a maior parte. E isso fez com que não houvessem amortecedores para a queda. E quando a data passou, ocorreu o chamado grande desapontamento. Isso fragmentou o movimento adventista, o movimento milerita. Notem que até agora eu não estou falando ainda dos adventistas do sétimo dia, denominação a qual pertencemos. Estou apenas começando a falar do movimento dos adventistas. E, por incrível que pareça, esses adventistas dos quais estou falando eram adventistas do primeiro dia, podemos dizer assim, porque a maioria deles eram observadores do domingo cristão, não do sábado judaico cristão. Depois vai surgir um movimento adventista sabatista, do qual nós surgimos. Isso, em outubro, ocorre o grande desapontamento, o grupo se fragmenta em vários grupos menores. Um pequeno grupo ficou tão frustrado, tão decepcionado com a data, o evento que não se cumpriu, que abandonou a fé definitivamente. O grupo majoritário, um grande grupo, voltou às suas antigas denominações religiosas, das quais tinham sido excluídos. Tentaram reatar os laços, tentaram voltar a estabelecer os vínculos com suas antigas denominações. Quem era metodista voltou para o metodismo, quem era batista voltou para o movimento batista,
Quem era congregacional voltou para a igreja congregacional. Quem era da conexão cristã voltou. Mas um outro grupo, um grupo menor, continuou ainda prefixando novas datas para a volta de Cristo. E um outro grupo ainda menor resolveu se reunir, reestudar a profecia novamente e descobrir onde estavam errados. Eles não suportavam a ideia de que tudo aquilo não tinha sido guiado por Deus, de que todo aquele reavivamento não tinha sido guiado por Deus. E eles se voltaram para as Escrituras. E eles descobriram que, em essência, o cálculo de Miller estava certo. A profecia aponta mesmo para 22 de outubro de 1844. Miller não levou em consideração e cometeu um equívoco, por isso, era com relação ao que deveria ocorrer ao término do período, e não ao cálculo, à cronologia profética. Ou seja, mais errados quanto ao evento. Não era a volta de Jesus depois de 2.300 tardes e manhãs. Era o santuário que seria purificado. E aí toda a atenção desse pequeno grupo se voltou para estudar o tema do santuário na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o santuário? Que santuário é este que deve ser purificado ao término do período profético? E é óbvio que não seria a terra. Jesus não veio naquela data para purificar supostamente esse santuário aqui. Que santuário é este? E aí eles descobriram nos livros de Levítico, nos livros de Daniel, livro de Daniel e no livro de Hebreus, no Novo Testamento, e em Apocalipse, que fala-se de um santuário no céu, onde Cristo, como sumo sacerdote, ministra em nosso dia, ocorreria uma obra de purificação final. Aquela data, 22 de outubro de 1844, apontava para o grande juízo investigativo e a obra de purificação do santuário celeste, uma obra que começaria no céu, e não aqui na terra. E aí, há toda uma base bíblica e teológica para essa nova concepção. Depois, esse mesmo grupo descobriu a verdade acerca do sábado, e se tornaram adventistas sabatistas. Uma minoria do grupo milerita, depois do desapontamento. E esse grupo sabatista, em 1863, deu origem, oficialmente, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história tem que ser bem contada, porque muitas acusações são feitas por pessoas que desconhecem a história, que não leram fontes primárias do período, ou que apenas ouviram dizer, e aí fazem certas adventistas do sétimo dia, que tem suas raízes no solo do milerismo, mas que não se refere especificamente ao mesmo movimento, né, e com os mesmos pensamentos e doutrinas. O que é que nós mantemos da perspectiva milerita? A crença de que Jesus virá em breve, embora nenhuma data tenha sido marcada por um adventista do sétimo dia, para a volta de Cristo. Então, quando se afirma lá fora que os adventistas do sétimo dia marcaram datas para a segunda vinda de Cristo, evidentemente essas pessoas não entendem a nossa história denominacional. Você pode folhear todas as páginas, documentos dos adventistas do sétimo dia, você não vai encontrar nenhuma data específica marcada por um adventista do sétimo dia. Mas nós surgimos no solo do milerismo. Após o esfacelamento do grupo milerita, muitos grupos surgiram. Nós fazemos parte de um pequeno grupo de sabatistas que estudaram a doutrina do santuário e fizeram revisões no estudo das profecias. E nós mantemos a esperança de que o Senhor está às portas, de que o Senhor voltará em breve e de que nós devemos nos preparar para o acontecimento. Mas nós não somos um movimento de uma doutrina só, como era o movimento adventista milerita. Nós temos oficialmente 28 crenças fundamentais. Isso consta no manual da organização. Nós temos atualmente 28 doutrinas a ser. Nós não somos um movimento de uma doutrina só. É verdade que a maior de todas as doutrinas que professamos é a doutrina do segundo advento. E é sobre ela que eu vou falar amanhã. Mas nós temos um corpo doutrinário composto de 28 crenças fundamentais. Se tiver uma oportunidade, eu falarei sobre elas nos nossos próximos encontros, embora eu vou enfatizar mais a questão do santuário, a doutrina do santuário, nos próximos sábados, em que vamos nos reunir para falar sobre esse tema.
Mas a maior de todas as esperanças, a maior de todas as doutrinas dos adventistas é a crença de que o Senhor voltará uma segunda vez. E o que é que nós falamos sobre a doutrina do segundo advento? Abra sua Bíblia. João capítulo 14. João capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Todo mundo conhece o texto. Dá para ler? Já colocaram ali? Né? Dá para ler sem cola, né? De olhos fechados. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o texto mais querido, mais amado pelos adventistas. Na realidade, esse discurso do mestre foi um discurso de despedida. Jesus estava no horto do Getsemane após a ceia, na noite em que foi traído, na noite em que foi preso. Antes desses acontecimentos, ele reuniu os discípulos e fez um longo discurso de despedida. Esse discurso tão longo está em 3 capítulos aqui, João 14, 15 e 16. E ele faz a promessa de que vai voltar uma segunda vez. Infelizmente, alguns estudiosos, alguns pesquisadores, têm interpretado esse texto de um modo espiritualista. Eles não entendem que Jesus voltará literalmente, em pessoa, nas nuvens. Alguns acreditam que esta ser espiritualizada deve ser compreendida em um sentido figurativo, simbólico, como que uma vinda espiritual ao coração dos seres humanos. E nós acreditamos que a promessa deve se cumprir literalmente, de que o Senhor vai voltar literal, pessoal e em glória nas nuvens. Essa é a nossa grande esperança, é aquilo que aguardamos ativa. É o que Paulo disse, o que Paulo chamou de a bendita esperança do crente. O quê? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós aguardamos, sinceramente, que o Senhor voltará de modo literal nas nuvens para nos dar o toque final da imortalidade, para libertar o seu povo, para libertar a sua igreja da opressão deste mundo caído em que vivemos. Infelizmente, a maioria dos evangélicos hoje concentram esperança numa vida imediatamente após a morte, numa suposta vida da alma, num intermediário, no além-túmulo. A maioria da cristandade tem concentrado sua esperança, seu foco de atenção, não no evento último da história, na consumação do século, no retorno do Senhor nas nuvens e a ressurreição dos mortos subsequente. A maioria da cristandade hoje tem centrado sua esperança numa vida imediatamente após a morte. Na realidade, numa continuação da vida no além, uma vez que para eles a morte representa apenas a decomposição biofísica. Eles acreditam que por ocasião da morte, o corpo volta ao pó, como era originalmente na criação, mas a alma, a entidade imaterial, essa substância espiritual se liberta desse invólucro material que a circunda e faz uma viagem para o mundo invisível, para comparecer à presença de Deus. E aí há várias teorias quanto ao estado intermediário da alma, entre a morte do corpo. Alguns dizem que a alma vai para o Hades, outros dizem que vai para o limbo, outros para o purgatório, para o seio de Abraão, para o paraíso diretamente, ou diretamente para o inferno se for mal, e assim por diante. A questão é que, do ponto de vista bíblico, a esperança do crente, a nossa bendita esperança, não é numa recompensa que se dá imediatamente após a morte. Mas a nossa esperança está centrada onde? Foi o que Jesus disse nesse texto. Ele disse, olha, vocês vão morrer, vocês serão mortos por causa da justiça, por amor ao meu nome, mas não se preocupem, porque a alma vai sair do corpo e aparecer diante de mim, lá na glória. Foi isso que ele disse? Foi o que ele disse? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa do mestre não é de uma recompensa imediatamente após a morte,
Não é do voo da visão beatífica para a presença de Deus. Não. A promessa do Mestre é de que ele voltará para buscar o seu povo. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as... Quando o Senhor vai retribuir a cada um conforme as suas obras? Imediatamente. Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com seus anjos. Apocalipse 22, verso 12, diz exatamente a mesma coisa. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando o Senhor traz o galardão para cada um segundo as suas obras? Quando ele vier, e virá sem demora. Há várias passagens da Bíblia que centram a segunda vinda. E esse é um ponto que tem que estar bem forte, bem fixado em nossa mente. Nossa esperança não é na vida após a morte, mas é na volta de Cristo e a ressurreição total do homem naquele dia. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Há várias passagens bíblicas que falam da segunda vinda, como sendo um evento literal e pessoal. Uma delas, uma das mais conhecidas, é Mateus capítulo 24, versículos do 29 ao 31. Todos conhecem esse texto. Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, que diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja como é claro o ensino do Senhor nesse texto. Depois da tribulação daqueles dias, ocorrem alguns sinais astronômicos. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas caem do firmamento, os poderes do céu são abalados, e aparece no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele envia os seus anjos para recolher os escolhidos. Este é um ponto que deve ser fixado em nossa mente com clareza meridiana, porque se nós não compreendermos essa esperança, nós vamos apenas nos denominarmos formalmente de adventistas, mas a esperança do advento se foi. O nome permanece, mas o significado se foi. Não é assim que devemos proceder. Quando o Senhor voltar, Ele vai trazer o galardão, a recompensa para a sua igreja. E um dos pontos mais importantes que os adventistas defendem hoje é que Jesus vem buscar a sua igreja para levá-los para o céu. Por incrível que pareça, boa parte do mundo evangélico hoje não acredita que o Senhor vai levar o seu povo para o céu. Eles acreditam que Jesus vem para estabelecer um milênio terrestre, o reino milenar de Cristo aqui na terra. Um segmento representativo do mundo evangélico, não todos, mas um segmento representativo. Cristo volta para estabelecer o seu trono sobre as nações e com um cetro de ferro irá regê-las. Os adventistas têm ensinado ao longo das décadas que não, que o Senhor vem, mas Ele não pisa nessa terra, Ele fica nas nuvens e nós iremos ao encontro dEle, nas nuvens. E depois se cumpre a promessa. Qual é a promessa dEle? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Onde? Aqui na terra. E aí entra aquela passagem clássica, conhecida por todos nós, que é a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante, em que Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? O que é que diz o texto? Juntamente com eles, com os mortos agora ressurretos, seremos levados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja como é claro o texto. Nós iremos nos encontrar com o Senhor entre nuvens, para viver para sempre com Ele. O Senhor não vem a essa terra para estabelecer o seu reino milenar aqui. O milênio, o reinado de Cristo sobre os santos durante 1000 anos, ocorrerá onde? No céu. E a terra estará desolada e vazia nesse período. E um dos pontos importantes de nossa escatologia é que a volta de Cristo traz o fim das nações. A volta de Jesus traz a destruição para os ímpios. E esse também é um ponto peculiar à crença adventista. A maioria acredita que quando o Senhor vier, Ele não vai destruir as nações. Ele vai governar sobre elas durante o milênio. E até vai conceder segundas oportunidades para as pessoas. Mas será que isso tem fundamentação bíblica? Nós ensinamos há décadas que quando o Senhor voltar, Ele leva os santos para o reinado milenar no céu, mas os ímpios são destruídos aqui na terra. Qual é a base bíblica para isso? Há várias passagens. Uma delas é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 9, que diz: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ímpios, o que vai acontecer com eles? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado em seus santos. Veja como é claro o ensino de Paulo nesse texto. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ou seja, quando é que o povo de Deus, atribulado, terá alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, não é o que diz o texto? A volta de Cristo põe um fim à grande e última tribulação sobre o povo de Deus. Portanto, a volta de Cristo é pós-tribulacional, é após a grande tribulação pela qual a igreja passará. E esse é um ponto inovador dentro do movimento adventista, porque o pensamento majoritário entre os evangélicos é de que Jesus vem antes da tribulação para arrebatar secretamente a igreja. E nós acreditamos que Jesus vem depois para pôr um fim, alívio definitivo da grande tribulação do povo de Deus que está sendo atribulado na terra. E o que é que Paulo está dizendo nesse texto? É uma visão pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? A volta de Cristo é antes ou depois da tribulação? Olha como começa o texto, né? E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Cristo se manifesta nas nuvens depois da grande tribulação, trazendo alívio definitivo para o seu povo. Nós cremos numa vinda literal, pessoal, em glória, pós-tribulacional e pré-milenial. Porque introduz o milênio. É a volta de Cristo que traz o começo do milênio, o reinado milenar de Cristo com os santos no céu. Isso fica claro também em Apocalipse capítulo 19, a última passagem que eu quero ver com vocês aqui, esta manhã. Nessa manhã eu não tenho muitas pretensões de aprofundar o assunto, que vamos ter ainda mais 3 momentos. Então estou só fazendo uma recapitulação da doutrina do segundo advento e os textos mais importantes que nós usamos para defender nossas crenças fundamentais, com base nas Escrituras. Em Apocalipse 19, no verso 11, João descreve a segunda vinda de Cristo como a chegada de um guerreiro celestial para a batalha do Armagedon. No verso 1 ele diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para quê? Para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. O significado aqui é despedaçar
as nações com um cetro de ferro como se fossem vasos de barro. Uma linguagem extraída do Salmo 2, o Salmo davídico, Salmo messiânico também. E ele pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no manto e na coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é uma descrição da vinda de Cristo. Quando ele aparecer, o que é que vai acontecer com os ímpios? Vejam o verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados, para pelejarem contra quem? Contra aquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. Isso é na volta de Cristo. E o que vai acontecer com os ímpios na volta de Cristo? Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Haverá também lago de fogo na segunda vinda, certo? Essa é uma perspectiva desde os pioneiros. Não haverá lago de fogo apenas no final do milênio, como geralmente nós enfatizamos. E o que acontece com os ímpios, os seguidores da besta e do falso profeta? O verso 21 diz, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves de rapina se fartaram de suas carnes. Entra o capítulo 20 com a descrição do aprisionamento de Satanás no abismo por 1000 anos. Então Cristo volta, destrói a besta e o falso profeta, destrói os ímpios, acorrenta Satanás por 1000 anos. Começa o milênio no céu com os santos. Então, é claro que quando o Senhor voltar, haverá a destruição dos ímpios, não haverá segunda chance, não haverá segunda oportunidade. Lembre-se que os dias do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que Noé e sua família entraram na arca, seguros, são e salvos, veio o dilúvio, e houve uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Foi isso? Não, e destruiu a todos. Os dias do Filho do Homem será como foi nos dias de Ló, em Sodoma, Gomorra, as cidades da planície. Comiam, bebiam, casavam, plantavam, edificavam, até que Ló e suas filhas saíram da cidade. E o que aconteceu com os restantes? Ficaram para uma segunda oportunidade? Desceu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Assim também será nos dias do Filho do Homem. Cristo vem para buscar o seu povo. Naquele dia, duas grandes classes vão existir aqui. Aqueles que dirão, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E aqueles que, no mais abjeto terror, fugirão para as cavernas e penhascos dos montes, para se esconder da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, no grande dia da ira deles. De que lado nós estaremos? De que lado nós estaremos? Queira Deus que estejamos do lado daqueles que fazem tremular a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, proclamando às nações que ele em breve voltará. Dias maus virão, falam as profecias, mas o povo de Deus estará sob a proteção do Deus Altíssimo. Quando vier a tormenta, onde nós estaremos? No esconderijo do Altíssimo, debaixo do escudo do Todo-Poderoso, até que passe a tormenta. Naquele dia estaremos com o selo da proteção divina na fronte. Quando o Senhor em labaredas de fogo descer sobre a nuvem, marchando triunfantemente como um vencedor, todo olho há de ver o grande manto da realidade se rasgar de alto a baixo e o Senhor entrar em nossa realidade uma segunda vez, marchando triunfantemente como um vencedor. Na cabeça não haverá mais uma coroa de espinhos a desfigurar a sagrada fronte, mas uma coroa de honra e glória ornamentando a santa cabeça. Na mão, uma foice afiada para a colheita final. Na outra, uma trombeta de prata para chamar os mortos da tumba fria para a vida eterna. De que lado nós estaremos? Queira Deus que estejamos naquele dia do lado daqueles que fazem tremular a bandeira da vitória, proclamando às nações que o Senhor em breve voltará. Somos adventistas mesmos porque nós proclamamos aquilo que é a nossa bendita esperança, aquilo que faz arder o nosso coração com fremente expectativa de que o Senhor vai voltar em breve. Em breve os céus que vocês veem passarão e o Senhor entrará em nossa realidade uma segunda vez. E nesse dia,
quando o Senhor fizer tremer a terra, quando o Senhor chamar a juízo as nações ímpias, que desdenharam o plano da redenção e calcaram a pé em sua sagrada lei, Ele levará à subversão definitiva os reinos desse mundo e estabelecerá o seu reino de amor, harmonia e luz para todo sempre. Busque refúgio enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto, porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.